tarde a todos. Meu nome é Walter, eu sou advogado. Vou fazer uma apresentação um pouco diferente que o João Eduardo fez, mas vai ser bem complementar. Eu vou alterar um pouco a minha apresentação para dar uma certa objetividade. A minha experiência como advogado no contencioso tributário. Então, eu advogo há 20 anos, eu leciono há algum tempo, eu pertenço a alguns conselhos aqui no estado de São Paulo e represento a OAB em algumas discussões que envolvem matéria tributária. Olhando a explicação anterior do João Eduardo, ficou muito claro o aumento da tributação do Simples para o setor de vocês. Para a advocacia também teve um aumento com relação ao Simples, com relação às alíquotas. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa alteração é a forma complexa dela. Até a legislação complementar anterior, até a última regra, era só aplicar uma alíquota a uma faixa de faturamento efetivo. Agora não. Agora tem um cálculo de primeiro grau. Logo, logo, nada impede que surja uma equação de segundo grau para que a gente possa apurar esses valores. E isso não faz muito sentido. Quando você pensa em simples, quando você pensa em facilidade para o empreendedor que está iniciando, é um verdadeiro paradoxo tudo isso. Então, o que eu pensei em destacar aqui para vocês hoje? Quando eu penso em matéria tributária, eu obrigatoriamente tenho que olhar para a Constituição Federal. Um pouco por conta da escola da academia que eu pertenço, da PUC, mas porque no mundo real, no mundo jurídico, eu tenho que amarrar a minha regra jurídica a algum patamar. No caso, a Constituição. Então, se a Constituição diz que sim, a lei vai ter que dizer que sim. Então, eu separei aqui para comentar com vocês uma coisa bastante interessante. E o que seria? Todos os princípios tributários que nos protegem enquanto cidadãos, enquanto empreendedores, eles são considerados como cláusulas pétreas, como garantias e direitos individuais. Isso não surgiu do nada, isso surgiu da aplicação da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal em casos relevantes. Então, sempre que eu imaginar um princípio tributário como a legalidade, igualdade, capacidade contributiva, vedação ou confisco, eu tenho direitos e garantias individuais que protegem o contribuinte. Então, num contexto desse, olhar para empresa, para pessoa jurídica que está no Simples e encarar uma distinção entre quem tem folha de salário, quem tem despesa com funcionários e quem não tem, é uma distinção que fica um pouco estranha, porque são, no caso aqui, empresas vinculadas à fisioterapia. Então, a atividade jurídica, a nomenclatura é a fisioterapia. Eu não posso chegar ao ponto de dizer que a tributação vai ser mais pesada por conta da organização da empresa não ser eficaz. E eu vou dar um exemplo aqui que acontece em São Paulo. O município de São Paulo, e eu espero que os demais municípios do país também não façam isso, está olhando para os escritórios de advocacia, para as empresas contábeis, já com uma certa desconfiança, porque a preocupação deles é sempre arrecadar. E procurando sempre arrecadar, o que eles estão fazendo? Olha, se o seu escritório de advocacia ele tem uma organização empresarial com um advogado sócio, um advogado associado, um estagiário, um office boy, ou uma secretária, ou um coordenador, o município de São Paulo está considerando esses escritórios de advocacia, essas sociedades de advogado, como empresas comuns. E sendo empresas comuns, está procurando tributar agora com a alíquota cheia, a 5%. Então nós, como escritório de advocacia, somos um alvo próximo. Por enquanto ainda não chegamos nesse ponto, mas vocês estão indo na frente. Então vejam, o que eu tenho de distinção entre uma empresa de fisioterapia e outra tem que ser a eficácia dessa empresa, o desempenho profissional. Para a tributação, o que tem que influir e valer é a atividade de vocês. Primeiro eu tenho a atividade, depois eu tenho a tributação sobre essa atividade. Então quando eu penso que a legislação atual está partindo, deixando de aplicar alíquota sobre o faturamento e construindo uma pequena equação para chegar a dizer se eu vou pagar menos ou mais tributo, eu estou tendo uma distinção que não envolve a atividade da fisioterapia em si. Eu estou tendo como distinção a organização de cada empresa, de cada pequena sociedade empresarial. E isso não faz sentido. E isso a Constituição não aceita. Então, o que eu vou ler para vocês é uma coisa interessante, pelo seguinte. Então, eu tenho lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Esse é um artigo famoso. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E eu tenho um rol de vários incisos. Quando eu chego num dos parágrafos finais, eu tenho a seguinte mensagem: os direitos e garantias expressos nessa Constituição, ou seja, esse rol do artigo 5º, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então veja, esse rol de direitos e garantias individuais que protege a vocês enquanto cidadãos, também vai protegê-los enquanto contribuintes. E por que isso? Porque na parte do direito tributário, logo no artigo 150, o enunciado começa com o seguinte pressuposto: sem prejuízo de outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí eu tenho os princípios. E aí eu destaquei o inciso 2º. É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Aí complementa. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Olhando para esse inciso, alguém poderia falar, mas veja, não está muito claro que minha organização empresarial vai ser o fator de descrime para eu ser tributado a mais ou a menos. Não está isso com todas as letras, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma autorização para que a minha tributação leve em consideração a minha organização empresarial. O fisco, os interesses arrecadatórios têm um limite para chegar. E esses limites já estão passando do ponto, já estão passando do aceitável. Eu dei o exemplo aqui de São Paulo com relação ao ISS e como o município está encarando os escritórios de contabilidade e, logo, os escritórios de advocacia. Vocês que estão no Simples, eu pelo menos não conheço nenhuma entidade que congregue os empresários, as atividades empresariais que atuem e que se sujeitem à tributação pelo Simples. Então a representação desse universo politicamente é muito fraca. Então aí que acontece? Surgem as distorções. Como o João Eduardo colocou bem, aquele pequeno contribuinte com uma arrecadação menor vai ter efetivamente um aumento muito maior da carga tributária. E isso, pela Constituição, não é possível. Por que não é possível? Porque eu tenho que ter um fator de descrime que se justifique. Eu não posso, enquanto fisco, olhar para a atividade empresarial de todos vocês, olhar para a atividade empresarial nossa, para poder afirmar, olha, esse paga mais, esse paga menos. Existe um mínimo de privacidade, um mínimo de segredo comercial, um mínimo de características que a gente tem que proteger. Primeiro a gente exerce a atividade, depois contribui com a tributação. E aí eu vou destacar novamente a tabela. A tabela, e eu confesso a vocês, por não ter formação contábil, me incomodou muito. Se eu apresentar para o meu filho, que está no ensino médio, 12 vezes ALIQ menos PD sobre RBT 12, ele fala, o que é isso, papai? Eu ainda não aprendi a resolver isso. Agora achar que o fisioterapeuta, que qualquer profissional no mundo real vai ter que olhar para esse cálculo e planejar com antecedência a sua atividade e como vai contribuir para o Estado, é uma brincadeira de mau gosto. E eu lembro a vocês o interessante, que com relação à importação, os cálculos de PIS e COFINS da importação são pequenas equações, equação de segundo grau. Então não são só 2 ou 3 variáveis, a coisa é muito mais complexa. E a situação tributária no país está migrando para isso. Então quando eu vejo o Simples, quando eu olho para a Constituição, eu vejo o princípio da igualdade em matéria tributária, direito e garantia individual, que já foi reconhecido pelo Supremo como válido em favor dos contribuintes. Contribuinte e cidadão são conceitos muito próximos. O cidadão tem direitos e obrigações, o contribuinte também tem direitos e obrigações. Então, quando eu olho para um cálculo desse, que tem uma distinção maldosa de se a pessoa tem ou não tem despesas com profissionais para poder pagar mais ou menos tributo, eu não vou dizer que eu perco a esperança com relação à administração tributária do país, mas eu acho que já não tenho mais. Existe um limite para tudo isso. E por que eu insisto nesse limite? Por que eu insisto nesse descontentamento? E por que eu insisto tanto no texto constitucional? Porque o texto constitucional é bastante claro. Ele fala o seguinte. Vejam, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre artigo 146. E aí ele vem. Inciso 3º, letra D. Lei complementar
vai tratar da definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Não sou eu dizendo, um palestrante qualquer, que tem que ser favorecido. É o texto constitucional. E a apresentação anterior do João Eduardo foi muito clara. A gente chega a situações em que eu tenho o cálculo pelo simples e o cálculo pelo lucro presumido, que pressupõe uma atividade muito maior, muito mais complexa. E o cálculo pelo lucro presumido é mais barato. Então, isso de fato é uma distorção que tem base, que ofende a Constituição, além de ofender o bom senso. Porque a lei complementar que foi construída na sequência, ela era espelho dessas regras constitucionais e agora não é mais. Então, quando eu penso, veja, eu tenho uma definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados. O Simples Nacional, com uma equação de primeiro grau, com um cálculo complexo, não é. É tudo menos simplificado. Quando eu penso que a lei complementar também poderá instituir regime único de arrecadação de impostos, pensando num regime simplificado, é uma coisa mais fácil. A pessoa tem a sua atividade empresarial, tem o seu faturamento, olha a alíquota aplicável e recolhe. Puxa, recolhe um documento único, porque envolve uma arrecadação única que substitui ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSL, contribuição previdenciária. E tem outros pequenos ajustes, mas deveria ser assim e acaba não sendo. Então, o que eu vou trazer para a contribuição de vocês da palestra hoje, me adequando aos termos, é o seguinte: eu tenho uma mensagem constitucional muito clara. Pelo simples, a tributação tem que ser favorecida. Não sou eu. Eu vou ler o texto, está lá. A definição de tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. O Poder Judiciário, que vive, às vezes, uma realidade um tanto quanto à parte, vinha considerando isso como um favor, porque, afinal, é opcional para o contribuinte, mas não é. Não é. A grande riqueza do país somos nós. Sendo nós a grande riqueza do país, é o nosso empenho, a nossa atividade, a nossa meritocracia, é o nosso desempenho pessoal que vai causar alguma diferença na nossa vida e na sociedade. Pagar tributo é tirar dinheiro do bolso e entregar para a coletividade, para a gente poder andar na rua e ter um mínimo de civilidade ao redor. Então, quando a gente exerce uma atividade e a Constituição nos garante um tratamento favorecido, simplificado, jamais a legislação poderia fazer uma equação para você apurar ou não. E uma equação maldosa, porque vai entrar na intimidade da atividade que vocês exercem para saber quem paga um pouco ou quem vai pagar um pouco mais. Como está entrando em vigor agora isso, não há discussão judicial ainda a respeito disso. Então vai ficar a dica. E qual que é a dica? Eu tenho um texto constitucional, eu tenho princípios constitucionais que protegem os cidadãos, protegem os contribuintes, e eu tenho uma nova regra que tem uma distinção que não está prevista em lugar algum. Eu tenho uma distinção que envolve a intimidade de cada profissional, de cada entidade profissional, e isso não é razoável. E pela diferenciação de índices que foi apresentada agora há pouco na exposição anterior, chega a ser confiscatório, que a tributação também não aceita. Então, a minha contribuição aqui hoje é, senhores, o simples é um regime tributário, está previsto na Constituição, deveria ser simplificado, objetivo, porque é o texto constitucional, só que a regra que está entrando em vigor está distorcendo ainda mais isso. Por que ainda mais? Porque o simples é um pouco complexo, mas ao ponto de chegar a uma alíquota, que a pouco chega numa fórmula de segundo grau, talvez evolua para isso, eu achei que acaba sendo uma grande maldade. Uma inconstitucionalidade perante o texto constitucional, uma maldade com quem trabalha, uma maldade até com os contabilistas, porque vão ter que se sujeitar a meios muito mais complexos de apurar aquilo que os senhores têm que contribuir. Então, acho que a minha apresentação seria um pouco mais complexa, mas para a gente dar uma certa brevidade, deixar a coisa mais objetiva, né? Porque nos dias de hoje é tudo muito rápido, internet, WhatsApp, etc. e tal, tem que ser bem objetivo. Essa nova forma de tributação não se adequa, a meu ver, à Constituição, ela pode vir a ser discutida ou, alternativamente, migrar para o lucro presumido, que não é a intenção da Constituição, mas é aquilo que o contabilista sério vai acabar recomendando em muitos casos. Então, acho que era essa a minha mensagem. E vou ser bem sincero com os senhores, fiquei surpreso me preparando para vir para cá hoje em olhar essa complexidade com que ficou simples. Não era para ser assim. É isso.